Que essa graça maravilhosa possa repousar sobre as nossas vidas nesse momento agora, quando nós abrimos a palavra de Deus e buscamos nela orientação para as nossas vidas. Que todos vocês que se encontram aqui nessa noite possam ser alcançados por essa graça nessa noite. Que Deus possa, em sua misericórdia, falar profundamente aos nossos corações. Eu convido a congregação a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E vamos dar continuidade à exposição desse Evangelho. Capítulo 5 de Lucas, versos de 1 a 11. Um texto familiar, conhecido, da grande maioria daqueles que têm acesso à Escritura. A pesca maravilhosa. Vamos, nessa noite, refletir sobre o propósito da manifestação da glória de Deus na vida do seu povo. Diz assim, Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, que privilégio nós temos de participar desse momento aqui como Igreja do Senhor. Como é bom para nossa alma cantar os teus louvores. Como é bom, Senhor Deus, para nossa alma ouvir a leitura da tua palavra. Como é bom, Senhor, para nossa alma ter a convicção de que os nossos pecados e culpas são perdoados plenamente em Cristo Jesus. Como é bom poder gozar essa paz na tua presença. Como é bom nos achegarmos confiadamente ao trono da tua graça, Senhor. Como é bom poder consagrar nossas vidas, nossos bens ao Senhor. Pois com isso mostramos nossa gratidão pelo sustento, pela manutenção, por todas as coisas que na tua misericórdia o Senhor tem nos concedido. Como é bom também, nesse momento, abrir a tua palavra e com expectativa ouvir a tua voz. Senhor, manifesta a tua glória no nosso meio nesta noite,
assim como manifestaste aos teus discípulos naquela manhã. Faz com que possamos, ó Pai amado, ser alimentados em nossas almas. Faz com que possamos, Senhor, ver a glória do Senhor e nos prostrarmos diante desse Deus maravilhoso. Tu conheces o coração de cada pessoa aqui presente nessa noite. Tu conheces a inquietude de cada vida, Senhor. Vem, pois, com graça e misericórdia, e fale a cada coração aqui presente nessa noite, pois nós desejamos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito abra os nossos olhos e ilumine a nossa mente para contemplarmos a beleza do Senhor e da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome e no amor de Jesus, o nosso amado Redentor. Amém, Pai querido. Amém, Senhor Deus. Texto conhecido. Quem já não ouviu falar acerca desse momento maravilhoso, quando o Senhor chama a segui-lo Simão Pedro, João e Tiago, e os chamou num momento muito específico da vida deles. A palavra de Deus, nesta manhã, nos trouxe uma exortação ao nosso coração, de que nunca nos esqueçamos de que todas as nossas conquistas na vida provêm da boa mão do Senhor. Que o nosso coração não se envaideça pensando no íntimo dele que isso que eu obtive na vida, essas conquistas que eu obtive aqui, veio da força do meu trabalho. Ao contrário, a gente entende que Deus nos dá força, Deus nos dá graça, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá habilidades para que na vida possamos ser produtivos e obter da vida o sustento necessário para a nossa sobrevivência de forma digna. Tudo isso provém da boa mão do Senhor. Esse texto tem a intenção de fortalecer esse conceito. Esse texto acontece no dia de fracasso profissional, de falta de produtividade, num momento difícil na vida daqueles sócios que eram donos de uma microempresa de pescaria. E eu gostaria que nós pudéssemos tomar esse texto como lição para a nossa vida, como estímulo para a nossa vida. Quando as coisas não acontecem como esperamos, o que devemos fazer? Quando a nossa vida esbarra nas frustrações, o que devemos fazer? Quando o mal nos bate à porta, o que devemos fazer? Como devemos reagir diante de Deus? Esse texto nos mostra. Jesus faz questão de dar a sua credencial como aquele que se compadece do ser humano, que tem propósitos em manifestar a sua glória e que é aquele quem socorre o homem nas suas necessidades. O texto nos diz que Jesus estava sendo assediado pelas multidões desde o final do capítulo 4. Observem do verso 38, quando o Senhor Jesus, lá em Cafarnaum, cura a sogra de Pedro, que estava enfermada em cama. Diz o verso 38, que deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e essa deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, diz o verso 40, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Diz o verso 42, que sendo dia, isso passou a noite sendo assediado pelas multidões para curar os seus enfermos. Sendo dia, ou ao amanhecer o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Diz o verso 43, que ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado.
e pregava nas sinagogas da Judéia. Pronto, acaba aí. De volta a Galileia, no mar de Tiberíades, ou no mar da Galileia, ou também chamado no lago de Genezaré, estava Jesus mais uma vez sendo apertado, assediado pelas multidões para ouvir a palavra de Deus. E ele, querendo se afastar um pouco da multidão, isso é interessante, as pessoas vinham e queriam tocá-lo, e ele se sentia evidentemente sufocado e não havia condições de ensinar as multidões. Ele observa que 2 barcos estavam junto à praia do lago, e os pescadores estavam desembarcando e estavam lavando as redes. Passaram toda a noite pescando. E pela manhã, não sabemos bem em que horário da manhã, estavam lá arrumando as coisas, lavando as redes para irem para as suas casas. O verso 3 diz que Jesus entrou num desses barcos, que pertencia a Simão Pedro. O outro barco pertencia aos seus sócios, aos filhos de Zebedeu, Tiago e João. É daí que nós temos o conhecimento de que havia uma empresa de pesca desses sócios, né? Os filhos de Zebedeu, que deveria ser um pescador conhecido em Cafarnaum, e Simão Pedro. O texto no verso 10 nos diz isso, que foram esses irmãos, Tiago e João, que foram socorrer quando ele quase não aguentava tirar a rede do mar cheia de peixes. Mas eu queria destacar para vocês, nessa noite, como o Senhor Jesus agiu em favor da necessidade daquelas pessoas, porque tinham um propósito na vida deles, e como eles reagiram diante do fracasso, né, de um dia de trabalho cansado e exaurido. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para observar como aquelas pessoas permitiram que Jesus entrasse em suas vidas. Como aquelas pessoas permitiram que Jesus se utilizasse do que eles tinham. Como aquelas pessoas, mesmo cansadas e frustradas por um dia que o mar não estava para peixe, eles permitiram que Jesus usasse o seu barco para falar à multidão. Ele pede, inclusive, a Simão Pedro que afastasse um pouco o barco da praia, para que ele se distanciasse e de mais longe pudesse falar a toda a multidão. Certamente o vento levava a sua voz para a praia, e essa era a técnica de Jesus para que a sua palavra alcançasse todos os que estivessem ali à beira-mar. Ele pede então a Simão isso, e eu fico imaginando, depois de um dia daqueles onde tudo deu errado, depois de um dia daqueles onde nada funcionou, passaram a noite toda tentando pegar alguma coisa para a sua sobrevivência. Eles viviam daquilo. Aquilo era o seu ganha-pão. Mas foi uma noite sem nenhum fruto, sem nenhum peixe. Uma noite de fracasso. Um dia improdutivo na vida daqueles profissionais. E eu fico imaginando eles chateados, talvez frustrados, entristecidos porque estavam voltando para casa sem o alimento, estavam voltando do trabalho sem qualquer recurso, e lavando as redes e ajeitando as coisas para poder voltarem para casa. Aí aparece uma multidão de gente atrás de Jesus. Eles já conheciam, o texto já nos falara no capítulo anterior, que inclusive Pedro viu o Senhor Jesus curar a sua sogra, que estava febril. Eles tinham esse conhecimento de longe, não era muito de perto de Jesus. E Jesus pede a Simão que o permitisse entrar no seu barco, ou tem liberdade para até entrar, e pedir a ele que o afastasse um pouco da praia. Eu fico imaginando, às vezes que nós nos frustramos com alguma coisa na vida, ou às vezes que algum negócio nosso não dá certo.
ou às vezes que as coisas não estão andando como a gente gostaria que andassem, né? E a gente se encontra chateado, né? E como é que nós abrimos espaços para o Senhor nesses momentos de frustração da nossa vida? Talvez venham reclamações e queixas ao nosso coração. Talvez venham cobranças à nossa vida. Por que é que Deus está permitindo que aconteça isso? Por que é que Deus não me abençoa? Eu tenho procurado fazer as coisas tão certinhas diante dele, né? Mas Pedro recebe a Jesus no seu barco. Ele lhe empresta o seu espaço. Ele, até mesmo cansado e frustrado, até atende a um pedido de Jesus para tirar um pouco o barco da beira da praia, para entrar um pouco mar adentro, para que ele possa falar e ser ouvido pelas pessoas. E aquele homem permite que Jesus entrasse em sua vida mesmo num dia mau, mesmo num dia de frustrações. E eu fico me perguntando que se nós permitirmos que Deus entre nas nossas vidas nesses dias de frustração, de dor, nesses dias que as coisas não dão certo, nesses dias das más notícias que nos chegam à porta, né? Deus se intromete na nossa vida para intervir e fazer alguma coisa acontecer. Eles serviram a Jesus com o que tinham. Eles emprestaram o seu barco para que o Senhor pudesse ensinar as multidões. Como é que nós temos feito na nossa vida nesses momentos? A segunda coisa que o texto me chama a atenção é que aquelas pessoas, Simão Pedro e os demais, receberam de Jesus a instrução no que deveriam fazer para resolver aquele problema. Jesus ensinou as multidões, terminou o seu sermão, o seu discurso, o seu ensino, e depois disso, eu fico imaginando Pedro no barco com os seus trabalhadores lá no barco, mantendo o barco longe da praia, esperando que Jesus acabasse a sua ministração, o seu ensino, o seu sermão. E depois que Jesus acaba o seu sermão, então ele se volta para Simão e diz: Simão, agora entra um pouco mais mar adentro e lança as tuas redes do outro lado. Eu fico aqui imaginando um pouco o que se passava na cabeça de Pedro. Esse Jesus é carpinteiro. O que ele entende de pesca? Nós somos homens experientes e habilitados para isso. Passamos a noite toda e não pegamos nada. O que Jesus entende disso? E eu fico aqui imaginando na nossa vida se muitas vezes a gente não tem reações dessa natureza. Rapaz, eu sei o que é que eu estou fazendo, eu estudei para isso, eu tenho experiência nessa área da minha vida, né? E Jesus quer dizer para mim o que é que eu tenho que fazer. Vejam o que está posto como desafio aqui na vida de Simão, um experiente pescador. E eu fico me lembrando da palavra que nós ouvimos hoje pela manhã, que Deus exorta o seu povo a quando conseguirem as suas conquistas na vida, não pensarem em seu coração: isso que eu conquistei foi fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha criatividade. Em lugar de dizer: eu sou grato a Deus, porque isso que Ele me deu condições de conquistar veio da sua boa mão. A resposta de Pedro, a instrução de Jesus, se intrometendo na sua vida profissional, dizendo a ele o que ele deveria fazer para ter bons resultados em seus negócios. É interessante. A reação de Pedro é argumentar com Jesus do esforço, do trabalho, da noite toda, né? Diz lá, o verso 5, o verso 4 e o verso 5, né? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, entra mais para dentro e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, nós trabalhamos a noite toda nisso. Nada apanhamos.
Ou seja, o mar não está para o peixe, não. Mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. É a habilidade e experiência de um pescador versus a palavra e a orientação de Deus. Vou confiar, esse é o dilema de Pedro, né? Vou confiar na minha habilidade, na minha experiência, que não deu em nada. Nós estamos cansados, passamos a noite toda na labuta, não conseguimos pescar absolutamente nada, já voltamos para a praia, já lavamos as redes, já limpamos todo o material, estamos quase que indo para casa, vem Jesus, pede para subir no barco, pede para que a gente afaste o barco da praia e entre mais um pouco para dentro, para que ele possa ensinar a multidão. Ele prega um sermão, sei lá, como o pastor Cláudio, de uns 45 minutos a 50, se não mais algumas vezes. E a gente aqui cansado, doido para ir para casa. A gente espera o Senhor Jesus. Ele acaba o seu sermão. E agora chega ele, em vez de liberar a gente, manda a gente entrar mais para mar adentro e lançar as redes de novo. Talvez Pedro pensou, rapaz, lá vai a gente lançar a rede, não pegar nada de novo e ter que fazer tudo, lavar tudo e aprontar tudo. É a habilidade e a experiência de um profissional diante de uma palavra desafiadora de Jesus. No que eu vou confiar? Em mim, na minha capacidade ou na orientação que Deus me dá em sua palavra? Nós vivemos o nosso dia a dia e nossa vida exatamente nesse conflito. Confiar na minha intuição, na minha inteligência, na minha capacidade, naquilo que eu aprendi, ou confiar em Jesus, na sua palavra. É esse o dilema. Mas Pedro toma uma decisão. Simão diz, Senhor, já fizemos tudo isso e não adiantou nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E quando aquelas pessoas receberam de Jesus a instrução do que deveriam fazer, e confiaram na instrução do Senhor, e obedeceram ao comando do Senhor, eles viram os resultados de se confiar na orientação da palavra de Jesus. Diz o texto no verso 6, que fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais, pediram socorro aos companheiros do outro barco, ou seja, a Tiago e a João, para que fossem ajudá-los. E foram. E encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quando a gente ousa confiar na orientação de Deus, mesmo que isso vá de encontro à nossa intuição, à nossa razão, à nossa capacidade, a gente vê os resultados da glória de Deus na nossa vida. Eu fico pensando, não é, nessa novela aqui. Deus, o Pai, como o escritor dessa história da redenção. Deus, o Filho, como protagonista, como aquele que veio para ser o personagem principal da história. E o Espírito Santo, orientando todas essas situações, inspirando essas situações, inspirando os autores a deixarem registrado isso para o nosso ensino e aprendizado hoje. Porque o Senhor, quando permitiu que isso acontecesse na vida de Pedro, é porque Ele quer nos ensinar que nós precisamos, ao sermos frustrados pela vida, ao sermos derrotados em algum momento da nossa caminhada, a não obtermos sucesso na nossa vida, ou nas nossas coisas, ou na nossa profissão, seja lá onde for, que nós precisamos permitir que Deus entre na nossa vida e servi-lo com aquilo que nós temos. E confiar nele e receber a orientação dele para ver os resultados que ele quer produzir em meio aos nossos fracassos. Interessante, um dia de fracasso humano tornou-se um dia de grande glória e realização. Em quarto lugar,
Eles reconheceram a grandeza da glória de Deus. Eles agradeceram. Diz lá o verso 8, que vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, reconhecendo a bondade e a glória de Deus na vida deles. Nós precisamos, tantas vezes, ter que lidar com o fracasso, ter que lidar com a oposição, ter que lidar com as dificuldades na vida, para poder permitir que Deus entre na nossa história, modifique as coisas e manifeste a sua glória para poder reconhecermos quem é Deus. Em quinto lugar, eles perceberam, diante da glória de Deus, quão indignos eram da sua santa presença. Diz o verso 8 ainda, que Pedro, ao prostrar-se aos pés de Jesus, disse a ele: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ou seja, eu não sou digno da tua presença. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus glorioso. Tu és um Deus que manifesta a tua glória em meio às nossas fraquezas, em meio aos nossos fracassos, em meio às nossas tristezas. E Deus permite essas tristezas, esses fracassos acontecerem na nossa vida, porque Ele quer manifestar a glória dEle na nossa vida, para que nós possamos reconhecer quem Ele é e para que nós possamos nos quebrantar diante dEle. Eles perceberam quão indignos eram de sua santa presença. E a moral dessa história é que Deus manifesta a sua glória em meio aos nossos fracassos para nos preparar para o serviço do Senhor. No verso 10, o texto nos diz que, assim como Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, também foram impactados pela glória de Deus e se reconheceram indignos da presença do Senhor. Mas o texto continua dizendo: disse Jesus a Simão, não temas, por estares diante do Deus Santo. Não temas. De hoje por diante serás um pescador de homens. Deus manifesta a sua glória na vida de Simão. É interessante e curioso. No dia de maior fracasso, se torna o dia de maior sucesso. E eu fico pensando na vida profissional daqueles pescadores. Tudo que um pescador quer ao sair na madrugada para enfrentar o mar, né, é conseguir uma boa pesca. É voltar para casa com o barco cheio. É a realização de um profissional. Todo mundo trabalha, evidentemente, esperando produtividade e sucesso no seu trabalho, esperando o seu salário, porque ele trabalha com dignidade para receber o seu sustento, para manter a vida. E num dia que nada deu certo, Deus transforma num dia de glória. E eu queria dizer para você, meu querido, que Deus faz isso. E quando Ele faz isso exatamente, Ele pede para que a gente consagre a Ele a glória que nós recebemos. Eu lembro da situação de Ana, mãe de Samuel. Lá no livro de Samuel, quando Samuel se dispõe a escrever a sua história, a sua biografia de vida, a sua mensagem, a sua trajetória, ele lembra-se da sua infância. Ele lembra-se quando ainda nem era nascido. Ele lembra-se da história dos seus pais. A sua mãe era uma mulher piedosa, mas uma mulher que vivia um fracasso de não poder ter filhos. E essa mulher, em vez de se queixar, em vez de murmurar contra Deus pela sua impossibilidade, essa mulher cada vez mais se consagrou ao Senhor. E orava ao Senhor. E colocava diante de Deus a sua dor. E Deus ouviu as suas orações. E lhe deu um filho. A maior realização de uma mulher. Ser mãe. E quando Deus lhe dá um filho, essa mulher pega a glória de Deus diante do seu fracasso
impossibilidade e consagra o seu filho a Deus. E faz um voto ao Senhor de colocar a vida do seu filho nas mãos do Senhor para que ele seja um grande profeta de Deus. E assim que ela acaba de amamentar ou desmamar o seu filho, ela o leva ao templo e entrega na mão do sacerdote, dizendo: crie meu filho para servir a Deus e a sua glória, porque esse é o prazer do meu sucesso, que o fruto do meu sucesso seja consagrado ao serviço do Senhor. Deus dá a Pedro, a Tiago e João o sabor do sucesso. Um dia que todo pescador sonha, de voltar para casa com um barco quase indo a pique, cheio de pesca. E agora ele diz a Pedro e aos outros: larguem isso e venham após mim. Eu farei de vocês pescadores de homens. Eu farei de vocês não apenas simples pescadores de peixe, mas protagonistas da história da redenção. Sabe, meu querido, Deus às vezes permite que o fracasso bata a nossas portas, porque Ele quer mostrar a sua glória em meio às nossas impossibilidades, para que possa nos preparar para serviço, para servi-lo. É exatamente isso a conclusão ou a moral dessa história. Deus manifesta a sua glória em meio aos fracassos daqueles homens, para prepará-los para o serviço do Senhor. Não temas. Daqui por diante serás um instrumento da graça de Deus. Não tema as dificuldades que você tem que enfrentar na vida. Não tema os fracassos que batem à sua porta. Deus é o Senhor da história. Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Não tema, não duvide, descanse nele, confie nele. Ele manifestará a sua glória na vida de vocês. É isso que o Espírito Santo está arrumando a história, para nos ensinar que quando nós ousamos depender de Deus em meio aos nossos fracassos, Deus manifesta a sua glória e o faz para nos preparar para servi-lo, para ser instrumento da sua graça no mundo. O que você tem, eu pergunto a você, o que você tem para servir a Deus? Pedro tinha um barco. E um dia frustrante e cansado. Mas ele entregou isso na mão de Jesus, para que o Senhor usasse para abençoar outras pessoas. Quais são as tuas lutas? Quais são os teus fracassos? Deixe o Senhor entrar no barco da sua vida. Dê ouvidos à sua orientação. Mesmo que pareça ir contra a razão. Confie em Deus. Confie sua vida, seu futuro. E como aqueles homens, siga Jesus. Diz o verso 11, que arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Que o Senhor possa também manifestar sua glória em meio aos nossos fracassos, para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Confie em Deus. Permitam que o Senhor entre na sua vida. Deixe o que você tem nas suas mãos para que Ele possa manifestar a glória do seu poder. Se quebrantem diante dEle. Reconheçam sua grandeza. Reconheçam a sua pecaminosidade e pequenez diante de Deus. E o Senhor certamente usará a fragilidade das nossas vidas para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame sobre o nosso coração sua graça e seu favor nesse momento agora. Eu convido você a orar, a pensar no seu coração. O que é que eu tenho que eu poderia colocar nas mãos de Deus, ao serviço do Senhor, para que outros fossem abençoados? Quais são as minhas frustrações, as minhas tristezas, os meus fracassos?
para que eu possa colocar na mão de Deus, sabendo que Ele tem interesse pelo meu bem-estar e pela minha vida. Deixe Deus manifestar a glória dele diante das suas impossibilidades. Pai bendito e Deus amado, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Assim como Simão, como Tiago, como João, depois de um dia difícil, um dia improdutivo, um dia de fracassos na sua vida profissional, se deparam com Jesus, entrando na sua vida, entrando no seu barco, e até pedindo que depois de trabalharem lavando as redes, eles ainda deem energia e força para afastar o barco da praia. Ah, Senhor Deus, às vezes nós nos encontramos tão cansados, tão abatidos pela vida, tão frustrados, Senhor Deus, quando as coisas parecem nada funcionar ou dar certo. Quando nos deparamos com as nossas próprias impossibilidades. Senhor Deus, como o Senhor fez na vida de Simão, naquela manhã, faz também nas nossas vidas nessa noite. Entra, Senhor Deus, na nossa história. Entra, Senhor Deus, na nossa vida. Se utilize da nossa vida para cumprir os teus propósitos. Faz com que a gente possa ter um coração disposto ao Senhor, pronto para obedecer o teu comando, confiante nas tuas soluções, porque a tua palavra é a verdade e tu és Deus que não mente. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, na nossa incredulidade, a confiar e a descansar no Senhor, a saber que o Senhor se importa com nossa vida, com o nosso bem-estar, a saber que o Senhor está atento às nossas lutas e às nossas tristezas. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a confiar e a obedecer no teu comando, ou ao teu comando, a tua palavra, para que nós possamos experimentar na nossa vida a tua glória, Senhor, o teu poder, Senhor Deus, os teus milagres na nossa vida, Senhor Deus, e que nós entendamos isso, que essa glória manifesta nos leve ao reconhecimento, ao quebrantamento, a humildade diante do Senhor. E saibamos que o Senhor manifesta glória para cumprir os teus propósitos da nossa vida. Abençoa o teu povo aqui presente. Abençoa a vida dos meus irmãos aqui presente. Abençoa a vida da tua igreja aqui presente. Abençoa a vida dos nossos amigos convidados que vieram aqui nessa noite. Senhor Deus, ministre graça pelo teu Espírito a cada coração aqui presente nessa noite. E que saiamos daqui, Senhor Deus, tocados pela tua palavra e pelo teu Espírito. Que saímos aqui convictos que o Senhor é o Deus gracioso que se importa com a nossa vida e que operará grandes coisas no nosso meio e através de nós, Senhor. Toma a nossa vida em tuas mãos e a use para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e consagramos em oração, Senhor. Em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.